Bom, vamos falar um pouco de uma coisa bem importante que vai afetar diretamente o investimento de vocês. É a volatilidade. A volatilidade, ela é uma medida de risco, tá? E o que significa volatilidade? Eu trouxe uma imagem aqui que é engraçada, mas ela representa bem a volatilidade. Quanto mais volátil um ativo, mais radical ele se torna, digamos assim, tá? Quanto mais volátil um ativo é, mais arriscado, né, mais variações esse ativo vai ter. Então, para aquelas pessoas que são mais conservadoras, elas sempre vão buscar investimentos com volatilidade mais baixa. Vinícius, qual o investimento que tem a volatilidade mais baixa? Renda fixa. Renda fixa, ele tem um investimento, uma volatilidade muito baixa, tá? Porém, as rendas fixas pós-fixadas, aquelas que não estão atreladas a nenhum título pré-fixado ou algum outro tipo de indexador. A renda fixa pura, 100% do CDI ou um Tesouro Selic, esses são os ativos com a menor volatilidade, ou seja, vocês não vão ter variabilidade e não vão ter risco de oscilação negativa no capital de vocês. Agora, quando eu falo de um ativo do mercado de ações, eu estou falando de um ativo volátil. Mas eu não estou dizendo que volatilidade é ruim, tá? Volatilidade é uma coisa muito boa. Por quê? Porque a volatilidade ela está diretamente relacionada à rentabilidade da carteira de vocês. Se eu tenho uma carteira que tem uma baixa volatilidade, eu vou ter um baixo rendimento. Se eu tenho uma carteira com alta volatilidade, eu tenho uma carteira com um alto rendimento, um alto potencial de rendimento, tá? Então, quando eu for me atentar a isso, eu tenho que entender que se eu quero rentabilidade, eu tenho que buscar um pouco mais de volatilidade. Mas o que a gente faz para conseguir ter uma boa rentabilidade e uma volatilidade equilibrada? Bom, eu trouxe um exemplo aqui, tá? Eu tenho um ativo A, tá? E digamos que a volatilidade dele é essa, ou ele rende 40%, ou ele rende 20%. E ele vai ficar oscilando dentro desse raio aqui, tá? Então, no pior cenário, uma volatilidade ruim, ele rendeu 20%. No melhor cenário, ele rendeu 40%. E aí eu tenho um ativo B, que ele é muito mais volátil, ou seja, ele pode me dar a possibilidade de ganho de 50%, mas ele também pode me dar uma volatilidade para baixo, uma volatilidade negativa, né? Uma volatilidade que vai reduzir minha rentabilidade e eu, no final, ter um retorno de 10%. Só que se a gente trabalhar no âmbito de que tudo vai dar certo, eu vou querer colocar todo o meu dinheiro nesse aqui. Porém, eu tenho a chance de acabar com menos dinheiro do que eu investi no ativo A. Como é que a gente consegue um equilíbrio nisso? Eu posso colocar 60% da minha carteira em um ativo B, ou seja, 60% do meu dinheiro corre o risco de render 50%, e 30% do meu investimento no ativo A, onde 30% do meu dinheiro corre o risco de render 40%. Aí eu crio nessa carteira de 60-30 um ponto de equilíbrio, tá? Um ponto de equilíbrio onde eu não vou estar num rendimento ruim aqui embaixo, eu vou estar no intervalo entre essas duas, ou seja, mais de 10 e menos de 20, se as duas forem ruins. Eu também não vou ter a máxima rentabilidade permitida, ou seja, os 50. Eu vou ficar no intervalo entre 40 e 50. Então, se eu admitir uma volatilidade na minha carteira e eu distribuir a minha carteira de forma que a minha volatilidade ela me coloque em uma margem melhor de rentabilidade, é algo bem interessante de se fazer. Imagina o seguinte, uma foi super bem, então a gente teve uma aqui que rendeu 60% da minha carteira rendeu 50% e outros 20% da minha carteira, os outros 30% da minha carteira renderam 20%, e eu fiquei na média do meu investimento com 50%, tá? Então, essa diversificação é importante porque vocês mitigam o risco da volatilidade, vocês conseguem buscar um meio termo dos pontos ótimos dos dois lugares, então não tem a melhor rentabilidade, mas eu também não tenho a pior, eu vou ficar no meio termo. E a mesma coisa aqui embaixo, eu não vou ter 10% e também não vou ter 20%, eu vou estar no meio do caminho.
Então, eu vou buscar a mediana desse investimento aqui, o meio termo desse investimento, e vou ter uma rentabilidade melhor com uma volatilidade menor, tá? Então, a volatilidade ela é boa desde que ela seja uma volatilidade equilibrada e que respeite o perfil de investidor de vocês. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou um perfil conservador, se eu botar volatilidade na minha carteira, eu vou ficar estressado, eu vou começar a ter incomodação com os investimentos. Então, isso é ruim. E aí, daqui a pouco, tu tem um estresse maior na bolsa, aquela rentabilidade pode ficar negativa e como tu é muito conservador, tu vai querer vender tudo e acabar com aquela dor, né? E a mesma coisa, aí no caso, tu quer acabar com aquela dor, tu vende tudo e aí de repente tudo volta ao normal e tu perde de recuperar o teu recurso, tu acaba saindo com prejuízo porque tu estava com uma volatilidade em desacordo com o teu perfil. A mesma coisa acontece se tu for para o lado oposto. Eu sou muito arrojado e faço uma carteira extremamente conservadora. Tu vai te sentir incomodado com aquele investimento porque a rentabilidade é baixa, né? Tu não vai te sentir recompensado o suficiente, a minha rentabilidade é baixa e eu quero buscar mais retorno. Aí tu vai vender aquele investimento, muitas vezes tu vai fazer um investimento de mais longo prazo em renda fixa, vai ter que pagar pênalti para sair ou paga um imposto muito alto, tudo isso impacta a rentabilidade de vocês negativamente e isso porque não está de acordo com o perfil de vocês. Então, estar de acordo com o perfil é algo extremamente importante quando a gente fala de volatilidade dentro de uma carteira de investimento, certo? Então, o segredo aqui não é acabar com a volatilidade, também não é ter o máximo de volatilidade na carteira possível, e sim ter uma volatilidade que esteja alinhado com o perfil de investimento de vocês. Se eu sou um cara muito arrojado, eu vou botar mais ações e vou aumentar minha volatilidade. Se eu sou um cara mais conservador, eu vou botar mais renda fixa, vou botar uma fatia muito pequena em renda variável, ou até não colocar, para ter uma volatilidade menor, para que eu tenha tranquilidade no investimento. Mais do que dar retorno para vocês, o investimento ele vai trazer tranquilidade. Se o investimento ele está gerando estresse, tem que mudar, tá? O investimento ele tem que gerar tranquilidade, tanto tranquilidade financeira quanto tranquilidade na hora de fazer esses investimentos. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Falou!